Em outubro de 1967, muitas testemunhas viram um OVNI mergulhar em Shag Harbor, no Canadá. 25 anos depois, ainda havia questões sem resposta. Tudo aconteceu bem ali. Sabemos que algo surgiu nos céus e que depois caiu na água, mas não sabemos o que era. Uma das testemunhas que não esquece o que presenciou é Chris Styles, que estava em casa em Dartmouth, na Nova Escócia, quando viu o OVNI. Em uma noite de 1992, ele assistia à TV quando tudo mudou. Fiquei assistindo a reprise de um episódio sobre mistérios sem resposta, que falava do incidente de Roswell. E isso me fez pensar em Shag Harbor. Fiquei abismado ao lembrar que ninguém negara o que ocorreu em Shag Harbor e que as autoridades acreditaram que fora um incidente genuíno com OVNI, e o incidente simplesmente fora esquecido. Styles decidiu investigar sobre Shag Harbor e solicitou documentos dos Arquivos Nacionais do Canadá e do Departamento de Defesa Nacional, com base na Lei de Acesso à Informação. Em poucas semanas, os documentos do governo chegaram à Biblioteca Central de Halifax em rolos de microfilme, e uma busca tediosa teve início. Quando me sentei diante do visor e examinei os documentos, percebi que essa coletânea fora compilada por burocratas que não jogaram nada fora. O microfilme continha milhares de documentos de casos de OVNIs ocorridos no Canadá entre 1965 e 81. Foi como procurar uma agulha extraterrestre em um palheiro terrestre. Styles passou semanas examinando microfilmes até que seu esforço foi recompensado. Estava tudo lá. Telexes prioritários do Centro de Coordenação de Resgate para a sede das Forças Armadas, instruções do Comando Marítimo para a unidade de mergulho da Frota do Atlântico e relatos de dezenas de testemunhas. Styles percebeu que esse fora o maior evento de OVNI na história do Canadá. Um dos documentos tinha OVNI escrito à mão e grifado com 3 linhas, e se referia ao incidente de Shag Harbor. Logo percebi que tinha documentos importantes que continham muitas pistas. Será que Styles descobrira uma tentativa de ocultação por parte do governo canadense? Ele percebeu que precisava de ajuda e contatou o pesquisador de OVNIs Don Ledger para auxiliá-lo na investigação. Chris Styles estava muito empolgado com Shag Harbor. Trabalhava nesse caso há cerca de 1 ano e meio, pesquisando e estudando documentos. O entusiasmo dele foi contagiante e também me interessei pelo caso. Um exame cuidadoso dos documentos revela a sequência dos eventos e nos ajuda a reviver a noite de 4 de outubro de 1967. Fiquei muito impressionado com a documentação do incidente de Shag Harbor, que estava bem descrito. Para Styles, os documentos sugerem que os militares canadenses sabiam mais do que admitiram. O que mais me surpreendeu foi o fato de os militares aceitarem calmamente a possibilidade de estarem em busca de um objeto de origem extraterrestre. De certo modo, isso era o reconhecimento da realidade dos OVNIs. Os documentos revelaram que os avistamentos de 4 de outubro não ocorreram apenas em Shag Harbor, mas que houve relatos de testemunhas em toda a Nova Escócia. Ele também encontrou testemunhas oculares inesperadas e extremamente confiáveis, pilotos comerciais experientes. Às 19h15 de 4 de outubro de 1967, 2 pilotos no voo 305 da Air Canada voavam a 3.600 metros de altitude sobre o sudeste de Quebec. O capitão Pierre Charbonneau e o primeiro oficial Robert Ralph olharam pela janela esquerda da cabine e viram algo insólito. O que viram naquela noite foi um enorme objeto redondo nos céus que se parecia com uma pipa com uma cauda e estava próxima à asa esquerda do avião, ligeiramente acima deles. Os pilotos ficaram perplexos e observaram a estranha forma por vários minutos, quando repentinamente aconteceu uma série de explosões. Segundo seu depoimento, iniciaram uma ação evasiva enquanto o OVNI desaparecia atrás das nuvens. Após alguma hesitação, os pilotos decidiram entregar relatórios oficiais sobre o evento.
Não é comum que pilotos façam relatórios sobre avistamento de OVNI, especialmente no caso de pilotos comerciais, devido ao risco de serem recriminados pela empresa ou ridicularizados pelos colegas. Em sua pesquisa, Stiles descobriu informações de outra fonte inesperada. Na Universidade Santa Maria, em Halifax, encontrou um tesouro de arquivos X coligidos pelo cético que havia desconsiderado o incidente de Shag Harbor na imprensa, o padre Burke Gaffney. Um arquivo X não é apenas um arquivo secreto, mas é um arquivo que não é reconhecido pelo departamento que o originou. Era ótimo estarem ali porque não havia registro deles em Ottawa, nem nos arquivos nacionais, nem na sede da Polícia Montada. Os arquivos X coligidos por Burke Gaffney forneceram mais detalhes sobre a noite de 4 de outubro. Um relatório inclui o depoimento de Leon Mercy, o capitão de um barco. Ele era capitão de um navio pesqueiro com 18 tripulantes que estava ao largo da costa de Sambro, na Nova Escócia, e viu 4 OVNIs à distância em uma formação quadrada. Ele os viu e depois os localizou na tela do radar. Mas o relatório de Mercy incluía algo ainda mais intrigante, uma referência a outra busca submarina perto de Shelburne, 50 quilômetros a nordeste de Shag Harbor. Em seu depoimento nesse arquivo X, ele disse: talvez seja como o que estão procurando em Shelburne ou em Shag Harbor. Isso faz parecer que havia outra busca simultânea. Será que o OVNI afastou-se de Shag Harbor após cair na água? Havia uma base militar canadense na cidade de Shelburne. Será esta a explicação para o segredo a respeito dos avistamentos de Shag Harbor? Proibido ultrapassar. Na verdade, nos anos 60, as instalações de Shelburne chamavam-se Instituto Oceanográfico, mas sua finalidade real estava envolta no segredo da Guerra Fria. Funcionava como um posto de escuta altamente secreto que rastreava os movimentos dos submarinos soviéticos no Atlântico Norte. Quando um submarino soviético chegava ao Atlântico, os ruídos de seus motores e os sons do casco eram captados por microfones. Os dados alimentavam computadores e o submarino era identificado quando surgisse novamente. Será que as autoridades canadenses podiam usar a tecnologia de rastreamento submarino para localizar um OVNI submerso? Será que a Marinha vasculhava secretamente as águas de Shelburne enquanto todas as atenções estavam voltadas para Shag Harbor? Para continuar a investigação, Stiles procurou quem tinha informações diretas, os mergulhadores que examinaram as profundezas de Shag Harbor. Em outubro de 1967, muitas testemunhas viram um OVNI mergulhar em Shag Harbor, no Canadá. 25 anos depois, ainda havia questões sem resposta. Tudo aconteceu bem ali. Sabemos que algo surgiu nos céus e que depois caiu na água, mas não sabemos o que era. Uma das testemunhas que não esquece o que presenciou é Chris Stiles, que estava em casa em Dartmouth, na Nova Escócia, quando viu o OVNI. Em uma noite de 1992, ele assistia à TV quando tudo mudou. Fiquei assistindo a reprise de um episódio sobre mistérios sem resposta, que falava do incidente de Roswell. E isso me fez pensar em Shag Harbor. Fiquei abismado ao lembrar que ninguém negara o que ocorreu em Shag Harbor e que as autoridades acreditaram que fora um incidente genuíno com OVNI e o incidente simplesmente fora esquecido. Stiles decidiu investigar sobre Shag Harbor e solicitou documentos dos Arquivos Nacionais do Canadá e do Departamento de Defesa Nacional, com base na Lei de Acesso à Informação. Em poucas semanas, os documentos do governo chegaram à Biblioteca Central de Halifax, em rolos de microfilme, e uma busca tediosa teve início. Quando me sentei diante do visor e examinei os documentos, percebi que essa coletânea fora compilada por burocratas que não jogaram nada fora.
O microfilme continha milhares de documentos de casos de OVNIs ocorridos no Canadá entre 1965 e 81. Foi como procurar uma agulha extraterrestre em um palheiro terrestre. Stiles passou semanas examinando microfilmes até que seu esforço foi recompensado. Estava tudo lá. Telexes prioritários do Centro de Coordenação de Resgate para a sede das Forças Armadas, instruções do Comando Marítimo para a unidade de mergulho da Frota do Atlântico e relatos de dezenas de testemunhas. Stiles percebeu que esse fora o maior evento de OVNI na história do Canadá. Um dos documentos tinha OVNI escrito à mão e grifado com 3 linhas e se referia ao incidente de Shag Harbor. Logo percebi que tinha documentos importantes que continham muitas pistas. Será que Stiles descobrira uma tentativa de ocultação por parte do governo canadense? Ele percebeu que precisava de ajuda e contatou o pesquisador de OVNIs Don Ledger para auxiliá-lo na investigação. Chris Stiles estava muito empolgado com Shag Harbor. Trabalhava nesse caso há cerca de 1 ano e meio, pesquisando e estudando documentos. O entusiasmo dele foi contagiante e também me interessei pelo caso. Muitas testemunhas viram um OVNI mergulhar em Shag Harbor, no Canadá. 25 anos depois, ainda havia questões sem resposta. Tudo aconteceu bem ali. Sabemos que algo surgiu nos céus e que depois caiu na água, mas não sabemos o que era. Uma das testemunhas que não esquece o que presenciou é Chris Stiles, que estava em casa em Dartmouth, na Nova Escócia, quando viu o OVNI. Em uma noite de 1992, ele assistia à TV quando tudo mudou. Fiquei assistindo a reprise de um episódio sobre mistérios sem resposta, que falava do incidente de Roswell. E isso me fez pensar em Shag Harbor. Fiquei abismado ao lembrar que ninguém negara o que ocorreu em Shag Harbor e que as autoridades acreditaram que fora um incidente genuíno com OVNI e o incidente simplesmente fora esquecido. Stiles decidiu investigar sobre Shag Harbor e solicitou documentos dos Arquivos Nacionais do Canadá e do Departamento de Defesa Nacional, com base na Lei de Acesso à Informação. Em poucas semanas, os documentos do governo chegaram à Biblioteca Central de Halifax em rolos de microfilme, e uma busca tediosa teve início. Quando me sentei diante do visor e examinei os documentos, percebi que essa coletânea fora compilada por burocratas que não jogaram nada fora. O microfilme continha milhares de documentos de casos de OVNIs ocorridos no Canadá entre 1965 e 81. Foi como procurar uma agulha extraterrestre em um palheiro terrestre. Stiles passou semanas examinando microfilmes até que seu esforço foi recompensado. Estava tudo lá. Telexes prioritários do Centro de Coordenação de Resgate para a sede das Forças Armadas, instruções do Comando Marítimo para a unidade de mergulho da Frota do Atlântico e relatos de dezenas de testemunhas. Stiles percebeu que esse fora o maior evento de OVNI na história do Canadá. Um dos documentos tinha OVNI escrito à mão e grifado com 3 linhas e se referia ao incidente de Shag Harbor. Logo percebi que tinha documentos importantes que continham muitas pistas. Será que Stiles descobrira uma tentativa de ocultação por parte do governo canadense? Ele percebeu que precisava de ajuda e contatou o pesquisador de OVNIs Don Ledger para auxiliá-lo na investigação. Chris Stiles estava muito empolgado com Shag Harbor. Trabalhava nesse caso há cerca de 1 ano e meio, pesquisando e estudando documentos. O entusiasmo dele foi contagiante e também me interessei pelo caso. Um exame cuidadoso